Oi, gente, muito boa tarde. Está começando mais um Cotidiano e no programa de hoje vocês vão conhecer a história do doce mais antigo do Brasil. Eu estou falando do bolo Souza Leão. Nós vamos aprender também como conservar os alimentos usando a técnica do branqueamento. Eu vou receber aqui no estúdio o Dr. Murilo Vasconcelos. A gente vai conversar sobre as cirurgias reparadoras. E você vai ver também uma sala que fica no Museu do Barro com várias peças utilizadas pela cantora Elba Ramalho. É agora no Cotidiano. Olha, você sabia que o bolo Souza Leão é um dos doces mais antigos do Brasil? Pois é, ele recebeu o título de Patrimônio Imaterial do Estado de Pernambuco em 2007. A receita, gente, ela é conhecida desde o século XIX e claro que nós fomos acompanhar como é feita a produção e a história desse bolo tão delicioso. Confere aí. O bolo Souza Leão é uma iguaria marcante na mesa dos brasileiros. O quitute tem cheirinho de ambiente familiar. Ele une todos os pernambucanos ao redor da mesa para passar aquele momento durante o café da manhã ou à tarde. A estudante Bárbara, por exemplo, sente o clima familiar do doce. Esse bolo é maravilhoso. Ele é muito bom porque ele acompanha com tudo. Um chazinho da tarde fica maravilhoso, um café. Na casa da avó, eita, tem coisa melhor. O bolinho de Souza Leão da avó é perfeito. E é muito bom porque ele está ligado à cultura de Pernambuco. Isso é muito interessante, toda a história dele. E o sabor dele é incrível. Para entender a origem desse bolo tão querido, conversamos com o chefe Rafael Andrade. O bolo Souza Leão ele foi criado na metade do século XIX por uma família de Jaboatão dos Guararapes, donas de cana-de-açúcar, que também tinham propriedades em Moreno, que se chama Dona Rita de Cássia Souza Leão. Por isso o nome vem Souza Leão. E eles se viram essa iguaria pernambucana, que é um patrimônio nosso, imaterial, e ela foi servida em 1859 para Dom Pedro II. E até hoje em dia é muito consumido ainda em casas, em padarias. Mas e o chefe, vai ou não nos ensinar como é que faz esse bolo? 500 gramas de açúcar refinado, 400 ml de água, 300 gramas de manteiga com sal, 400 ml de leite de coco, 1 kg de massa de mandioca, 22 gemas, manteiga para untar a massa. Com o tempo corrido, a gente busca cada vez mais formas de conservar os alimentos para eles durarem mais, claro. E hoje a dica do chefe é sobre branqueamento. Você sabe o que significa essa palavra? É uma forma de conservar os alimentos com a imersão na água fervente. Vamos conferir como é que faz essa técnica. Boa tarde, Marcelo. Eu me chamo Chefe César Silva. É um prazer estar participando do seu programa novamente. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma técnica de branqueamento. Vamos lá? Marcela, a técnica de branqueamento consiste em dar cor, realçar a cor dos alimentos. E além disso, nós teremos um alimento pronto para conservação em perfeito estado. Ou seja, quando retirarmos esses alimentos do congelador, teremos um alimento com consistência, cor e um sabor que só ele mesmo tem. Temos daqui dois alimentos, o brócolis e a cenoura. Nesse primeiro caso, a gente vai cortar do jeito que a gente precisa. Aqui eu vou fazer o corte para vocês em rodelas, mas pode ser em bronoise, da maneira que você aí, dona de casa, achar melhor e que vai usar na sua preparação. Então, pessoal, vamos começar o nosso processo de branqueamento colocando esta cenoura aqui dentro da água fervendo. Pessoal, após o cozimento aqui, 2 minutos se passaram, vou retirar aqui minha cenoura e dar um choque térmico. Choque térmico aqui, ó, água e gelo, que é para parar o cozimento. Agora eu vou retirar do choque térmico, é muito rápido, entendeu? Colocar a minha cenoura para escorrer. Em seguida, vou posicionar. Posicionar aqui eu tenho um saquinho de posicionamento, que a gente pega essa cenoura e vou levá-la direto para o freezer. E assim mantenho minha cenoura
conservada. Pronto, Marcela, finalizando a técnica de branqueamento, eu coloquei aqui a cenoura no saquinho de porcionar, levarei até o congelador, onde eu vou usar nas minhas preparações durante toda a semana. Essa técnica também pode ser usada com brócolis. Agora, vale salientar que para folhagens, eu tenho que fazer a técnica e usar em seguida. Marcela, essa foi a dica de hoje e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu vou conversar com o Dr. Murilo Vasconcelos sobre as cirurgias reparadoras. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, o Brasil, ele fica em segundo lugar no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas no mundo, só perde para os Estados Unidos, viu? Mas o brasileiro, ele parece que nunca está satisfeito com o corpo, quer sempre mudar um pouquinho, é muito vaidoso. Mas, ó, a cirurgia plástica também é procurada para ser cirurgia plástica reparadora. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Dr. Murilo Vasconcelos. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente pensa logo no corpo escultural, no corpo perfeito. Mas a cirurgia plástica também é procurada para reparar algum problema que a gente tem no corpo, não é isso, doutor? Exato, Marcela. Boa tarde a todos. Marcela, existem as cirurgias que têm um caráter puramente estético. Existem as cirurgias que são plenamente reparadoras. Imagine uma reconstrução de um câncer de mama, ou uma reconstrução como aquele caso trágico da menina que teve a avulsão do couro cabeludo. Tá? Então, essas são cirurgias plenamente reparadoras. Nesse intervalo, ainda tem uma grande parte onde a gente vai surfar numa parte que é meio estética, meio reparadora. Entendi. Então, existem algumas cirurgias que são situadas nesse meio termo, que são cobertas tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS. Isso quando ela é avaliada e... Não, aqui essa cirurgia é por conta da saúde. O plano de saúde não vai cobrir uma cirurgia estética ou o SUS também não, né, doutor? Exato. Né? Então você vai ter aquela cirurgia que é plenamente reparadora. Uma reconstrução de mama pós-câncer. Uma reconstrução de couro cabeludo, que é aquele caso da menina do Carte. Né? Então essas cirurgias são reparadoras e não tem o que discutir. E existe aquele meio termo. Então você vai ter, por exemplo, uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ela fez uma redução de estômago e ela tem aquele excesso de pele importante, que muitas vezes causa assaduras, causa desconforto social também. Tá? Então, essa paciente pós-bariátrica, ela tem direito por lei a realizar a plástica de abdômen reparadora. Tá? Então, isso tanto o SUS quanto o plano de saúde, ele cobre. Entendi. Quando a gente começa a passar dessa parte legal, né? Então, olha, todo mundo que fez cirurgia de redução do estômago tem direito a fazer plástica de barriga. A gente passa a entrar numa área que, poxa, em alguns casos pode ser que sim, outros pode ser que não. Por exemplo, plástica de mama. Uma mama gigante, muito grande, que cause dor, que cause deformidade na coluna. Tá? Então, essa mama ela vai ser avaliada para ser julgada se trata mais de estética ou mais de reparadora. Tá? Então, no serviço público, você vai ter alguns casos de pessoas que chegam com a mama um pouquinho caída, não tem nem tanto volume, mas chegam dizendo que tem dores horríveis. Tá? Então, poxa, é forçação de barra, né? Você sabe que aquilo ali não vai causar isso. Mas tem algumas que você olha e você dá vontade de botar logo na hora no bloco cirúrgico para operar, de tão grande que é essa mama e tão grande que seja esse desconforto, essas dores. Entendi. Tá? Ao mesmo tempo, você vai ter alguns casos que são... Meio termo. Bom, imagina o seguinte, você vai ter a prótese de mama, em tese é puramente estético. Sim. Tá? Mas existem algumas síndromes, como a síndrome de Poland, que a pessoa realmente não tem mama nenhuma, nem tem um músculo peitoral. Tá? Uma agenesia de músculo peitoral e de tecido mamário. Então, essa paciente ela tem direito à prótese paga pelo SUS. Tá? Mas isso ela precisa de uma avaliação, de exames que comprovem que ela tem essa síndrome. Tá?
né? E aí a gente vai passar para outra parte. Ginecomastia, por exemplo, no homem, tá? É uma doença. Isso aí, desde que bem caracterizada, o plano de saúde vai cobrir, o SUS vai cobrir. A ginecomastia, só para explicar, para quem não sabe o que é, o homem às vezes ele não sabe os termos técnicos. É o aumento da glândula mamária do homem. É quando o homem tem peito, digamos assim, aquele peitinho mais caído, né? Exato. Normalmente é vítima de muito bullying na época de escola e tal. É verdade. Né? Então isso aí, caracterizando que isso é um aumento de glândula, tá? Em alguns casos é só gordura, então esse caso passa a não ser doença, tá? Quando ele é um aumento de glândula, ele passa a ser uma doença. Entre aspas, isso não vai fazer mal para a saúde, mas faz mal psicologicamente. E aí, no caso, todos esses casos citados, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele cobre, ou quem tem plano de saúde também pode acionar o plano de saúde. Esse diagnóstico, ele é dado pelo cirurgião ou as pessoas têm que procurar outro médico? Ele vai ter que passar por uma avaliação do cirurgião, que vai ver se aquilo ali se enquadra, né, como uma cirurgia reparadora, para poder indicar, e aí pode fazer pelo SUS ou pelo plano de saúde. E nesse caso, a pessoa, ela pode escolher o cirurgião que ela quiser? Ou, por exemplo, pelo Serviço Único de Saúde, tem que ser no cirurgião que está no hospital naquele momento? Como é, doutor? Pelo SUS, ela vai normalmente procurar um serviço, normalmente um serviço onde há residência, e nesse serviço é uma troca, tá? Então você vai fazer sua cirurgia e o residente vai aprender a cirurgia, lógico, junto com a tutoria. É uma cobaia, mas você vai ter um médico experiente ao lado acompanhando, ensinando ao residente. Eu achei que era o estagiário que ia fazer a cirurgia. Não. É o residente que vai estar junto com o staff, que é o professor, tá, para fazer aquela cirurgia. Afinal de contas, a gente tem que treinar os residentes também. Sim. Né? No tocante ao plano de saúde, você tem a opção de escolher algum médico credenciado do seu plano. Sim. Ou você pode escolher um médico que você queira, à vontade, e o plano de saúde, se esse médico não for credenciado, o plano não vai pagar o médico. Vai pagar as custas do hospital, do anestesista, por exemplo. Entendi. Mas não do médico. Entendi. Que no caso, o hospital é praticamente o mais caro da cirurgia, então o plano de saúde custeia. Já custeia. Aí já baixa aquele valor, caso a pessoa queira fazer com um cirurgião que ela confie naquele momento. Isso, ela vai ter a opção de escolher um cirurgião do plano de saúde, que faça a cirurgia pelo plano, e aí ela não tem custo, ou ela pode escolher um outro cirurgião, que ela confie, que ela prefira até, e aí esse cirurgião que ela escolheu vai receber os honorários dela. Entendi. Né? O plano de saúde vai custear o hospital, o anestesista, mas o médico que não é credenciado, ele não recebe do plano. Doutor, nesse caso das cirurgias reparadoras, como que é feito, doutor, esse tipo de cirurgia? Por exemplo, uma pessoa queimou uma boa parte do corpo. Tem como reconstituir aquele tecido perdido, é tirado de algum lugar para colocar em outro? Como que é feito esse tipo de cirurgia? A cirurgia do grande queimado, então, ela pode ser feita com várias alternativas, tá? Então, uma queimadura muito extensa, você deve precisar de enxertos, tá? Então, como são feitos normalmente? Você vai tirar como se raspasse um pedaço da pele e pegasse aquele pedaço e colocasse em cima da outra pele, para que essa pele que eu tirei regenerasse. Entendi. Tá? Então, aqui a gente chama de enxerto. Eu vou tirar um pedaço de pele de um canto e colocar em outro, na parte que está queimada. Isso serve para as queimaduras agudas, né? Aquela área queimada que perdeu a cobertura da pele naquela região. Existe também um tratamento tardio, onde essa região já foi cicatrizada e que apresenta algum problema. Por exemplo, quando você tem queimaduras em áreas de dobra, como cotovelo, mãos, tá? Onde você vai ter umas contrações dessa região queimada. Então, pessoas causam deformidades mesmo por tração, contração dessa região. Então, você precisa, às vezes, fazer algumas cirurgias para liberar essa região e aí você pode fazer enxertos no local também. Você libera e a parte que liberou você faz o enxerto. Ou, em alguns casos, por exemplo, uma queimadura numa face que pegou uma parte importante do rosto.
você pode usar expansores de tecido. Assim como no tórax também podem ser usados. Eles são como se fosse uma prótese. Então você faz uma cirurgia e vai pegar um tecido sadio, adjacente àquela região que perdeu, e você coloca aquele saco, que é um saco da prótese embaixo, e vai enchendo. A cada semana você enche um pouco essa prótese. Com líquido? Isso vai distender o tecido sadio que está do lado, Sim. até que chegar ao ponto onde esse tecido consiga cobrir aquela região. E aí você tira o expansor, faz a cirurgia e traz aquele tecido para cobrir a região maior. Como se eu esticasse o tecido. Que interessante. Aí, nesse caso, é uma cirurgia um pouco mais demorada, porque tem que ter todo esse trabalho de pele para depois fazer. Você vai fazer uma cirurgia inicial para botar o expansor no local que você quer esticar esse tecido. Depois você vai ter um segmento, e aí vai variar muito de acordo com o grau de expansão que você precisa, onde você vai a cada semana injetando um pouco de soro nesse balão, para que ele cresça e expanda esse tecido. Entendi. Então varia muito a demora entre você começar a injetar e você obter a elasticidade que você precisa dessa pele. Aí para dar um toque final muito melhor. Mas sim, porque você está usando uma pele sadia e adjacente ao local. Né? Então, por exemplo, uma pessoa teve um câncer de mama, por exemplo, e tirou um pedaço da mama. Você pode fazer a cirurgia usando expansor também, tá? No lugar da prótese, porque você faz usando menos pele e depois você vai injetando para que essa mama aumente, essa pele aumente, e você acaba com a qualidade de pele maior do que você fazer um enxerto, por exemplo. No caso de pessoas que tiveram câncer de mama, ela utiliza apenas a prótese ou pode se colocar gordura também na mama? Pode se colocar gordura também, você pode usar as duas coisas. Via de regra se usa ou prótese, tá? Ou que é não só a prótese junto com uma cobertura muscular e pele, muitas vezes das costas, ou da barriga, tá? Então você pode fazer isso. E complementar com gordura, tá? A opção de você fazer essa restauração do volume mamário só com gordura existe também, mas é um tratamento ainda mais demorado. Entendi. Ô, doutor, por exemplo, quem teve um câncer de mama, retirou e aí ficou 10 anos sem a mama, dá para reconstituir ou tem um tempo para você fazer essa cirurgia? Dá para reconstituir. O que a gente vê normalmente é que pessoas que passam muito tempo sem reconstruir, elas acabam perdendo a vontade de reconstruir, tá? Mas não é inviável de forma alguma. Pode se reconstruir sim. Independente de quando aconteceu? Independente de quando aconteceu. Desde que haja tecido viável para reconstrução, não tem problema nenhum, pode se fazer. Mas no caso, quando está lá, o tecido ele não vai perdendo a elasticidade por não estar sendo mexido ou não? Como é? Uma reconstrução muito tardia, habitualmente a gente vai precisar trazer retalhos, tá? Então, ou eu vou usar a pele do abdômen, através de uma cirurgia onde eu vou pegar essa pele e vou trazer para cobrir a região da mama, ou das costas, tá? Utilizando um músculo que a gente chama de grande dorsal, junto com a pele das costas, e você traz ela para frente. E aí essa pele vai dar a quantidade de pele que você precisa, você pode implementar com a prótese ou com enxerto de gordura. Quando você fala que tirar de um lugar para colocar em outro, fica cicatriz ou Fica vocês dão um jeitinho para não aparecer? Onde tirou, veja, o local onde tirou sempre vai ter a cicatriz. A arte da plástica é esconder essa cicatriz. Então a gente vai deixar no local menos visível. Que ninguém vai perceber que tirou dali para colocar ali. Mas a cicatriz vai ter. Muito bem, doutor. Muito obrigada. Eu adorei nosso bate-papo. Obrigado a você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais Cotidiano. Espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, olha só, no Museu do Barro, que fica ali ó, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, aqui em Caruaru, tem uma sala só com peças que foram utilizadas pela cantora Elba Ramalho durante os shows. Lá também, gente, tem vários discos LPs que foram presentes dos fãs e, claro, que além de tudo isso, tem muita história. Confere aí.
Vestidos brilhosos, sandálias, adereços e muita história da vida da cantora Elba Ramalho. Todo esse acervo cultural está em exposição há 20 anos no Museu do Barro. A iniciativa foi de um grupo de fãs da época da banda Asas de Prata. Nós temos aqui um acervo grande, né? Nós temos vários painéis fotográficos, contamos com 105 fotografias expostas aqui. Nós temos mais de 25 peças de roupas, luvas, sapatos. Nós temos um disco de ouro ali. Nós temos o título dela, quando recebeu no dia 25 de junho de 2000, Cidadã de Caruaru. Então, aqui realmente o fã, o admirador, não apenas de Elba, mas do forró como um todo, vindo aqui, ele vai ter tudo isso, não é? Ele vai conhecer de perto, ele vai ver essa beleza da nossa cultura popular que está aqui no Museu do Forró Luiz Gonzaga. A maioria das peças foram doadas pela própria artista. Outras foram de fãs que fizeram questão de contribuir para o acervo. Quinho é cantor e se apaixonou pelo trabalho de Elba aos 12 anos de idade. Hoje, aos 51, continua fã. Ele segue a cantora por vários estados e um dos presentes que ele deu a Elba Ramalho hoje faz parte do museu. Cada roupa desse espaço aqui, Elba Ramalho, em Caruaru, tem um pouco da nossa história também. De ir em hotel, viajando com eles, alguns presentes que a gente dá para ela durante o show e depois a gente saber que ela coloca no museu. Então isso é muito importante. Um desses presentes foi isso aqui. Um desses presentes que eu fiquei muito feliz depois, na época, foi no Jardim Cultural, lá em Belo Jardim, certo? Eu dei o bastão para ela, do Caboclinho, Leão do Norte, a música de Lenine, e depois eu sei que foi doado para cá, que está aqui conosco no Museu de Caruaru. A sala do Museu do Forró é toda dedicada à cantora paraibana. Aqui tem fotos com fãs, outros artistas, prêmios e até o disco de ouro conquistado pela cantora. E foi nessa época que Ângela virou fã. Ouvindo a música Bate Coração. O amor é tanto que a autônoma até viajou para outros estados só com a mochila nas costas para assistir aos shows. Eu saí de Bezerros, fui para Arco Verde, vim para Caruaru, daqui fui para Arco Verde. Junto com ela, ela veio de Maceió e a gente foi para Arco Verde e lá a gente entrou no camarim, conversou com ela, tirou foto tudo e ela chamou, convidou a gente para ir com ela, né? E vocês foram sem ter nem onde ficar? Sem ter nem onde ficar, foi na aventura mesmo, com a mochilinha nas costas e partiu só para ver ela mesmo. É amor de fã, a gente é apaixonado por esses fiéis seguidores. Foi uma grande aventura que ficou marcado para sempre na vida, tanto minha quanto da minha amiga Marcela, que ela é de Maceió. E foi perfeito. A gente sempre fala nisso e não esquece nunca. Já no segundo piso do espaço do museu é dividido em salas, como Mestre Vitalino e Família, Sala dos Ceramistas, do Alto do Moura, e Acervo Abelardo Rodrigues. O complexo conta ainda com a sala de exposições itinerantes. As emoções no Talento Kids da TV Jornal continuam. E se você passou na primeira seletiva, então fique ligadinho. A próxima etapa acontece no domingo, dia 8 de setembro, a partir das 13 horas, na Praça de Eventos 4 do Polo Caruaru. Entre tantas estrelas, queremos descobrir você. Não perca! Talento Kids, realização TV Jornal. Oferecimento Polo Caruaru. Aqui seu talento tem um espaço enorme. Colégio Irene Borges, método de ensino inovador construindo o seu sucesso. Biscoitos Treloso. Com Treloso, tudo vira diversão. Essa dica agora vai para os amantes da pimenta. Você sabia que ela aguça o nosso paladar sensível e faz muito bem à saúde? Pois é, hoje a gente vai aprender como conservar esse alimento que combina tão bem com caldinho, caldeirada e vários outros alimentos. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Aqui é a Priscila Guimarães e hoje eu vim mostrar para vocês uma receita de compota de pimenta. Vamos aprender? Então, Marcela, para fazer a compota de pimenta, a gente vai precisar de 150 gramas de pimenta de cheiro, 150 gramas de pimenta biquinho, 200 ml de vinagre de álcool e 200 ml de óleo.
Então aqui a gente vai usar um recipiente de vidro já esterilizado. É importante que a gente esterilize, que é para evitar bactérias como botulismo. Então a gente pode colocar uma água numa panela para ferver, forra um paninho embaixo para que com a fervura da água o vidro não fique batendo e não corra o risco de quebrar. Deixa ele secar naturalmente e a gente começa a montar as compotas. Então a gente vai colocar aqui camada por camada, tirando os cabinhos da pimenta. A gente vai fazer uma camada de pimenta de cheiro e uma camada de pimenta biquinho. Eu escolhi essas cores para ficar umas camadas bem bonitas, com as cores diversificadas. É importante também, quando vocês forem fazer em casa a compota de vocês, sempre fazerem um furinho com a faca. Pronto, agora que a gente já colocou uma camada da pimenta de cheiro verde, a gente vai colocar uma camada da vermelha. Pronto, agora que a gente já colocou a camada de pimenta biquinho da vermelha, vamos colocar mais um pouco da verde, a pimenta de cheiro. E a gente vai intercalando até o final, verde, vermelha, verde, vermelha. Lembrando que se você quiser colocar outro tipo de pimenta, fica a seu critério. Pronto, agora que a gente já completou toda a parte da pimenta, a gente vai colocar os líquidos. Então, a gente pode colocar ou todo de vinagre ou todo de óleo. Depende de como você vai querer utilizar. Você pode colocar o óleo para futuramente usar para molhos. Ou então, se você quiser apenas fazer a conserva, aí você coloca só o vinagre. É importante que seja vinagre de álcool. Já o óleo pode ser qualquer tipo de óleo, girassol, soja, fica à escolha. Então aqui a gente vai colocar a quantidade de vinagre até a metade e completar com o óleo. E agora que a gente já completou o frasco com o vinagre, a gente vai completar com o óleo. É importante vocês perceberem que quando a gente coloca o líquido, a pimenta já sobe. Então, por que no início eu fiz aqueles furinhos? Porque dessa forma o líquido vai penetrar na pimenta, ela vai ficar encharcada e aí ela não vai boiar. À medida que ela for encharcando, ela vai descendo, porque o que acontece? Se a pimenta boiar e ficar por cima do líquido, ela fica podre e aí estraga a compota. Pronto, então aqui a gente já tem a nossa compota com o vinagre, o óleo. Vocês estão vendo que está boiando, só que aí ela já está começando a afundar. Então a gente vai fechar e a gente pode deixar guardado por uma semana. Depois de uma semana é que você começa a usar. E aí a validade dura bastante, cerca de 3 meses. Se fosse só o vinagre, poderia durar até anos. Como tem óleo, 3 meses está bom, você faz molho, faz o que quiser. E você também pode aromatizar colocando folhinhas de louro, tomilho e até alecrim. Vai ficar uma delícia. Bom, Marcela, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.